Boa tarde. A gente vai dar início ao nosso primeiro painel da tarde. A gente tem uma mesa estrelada de pessoas que conhecem muito, que debatem esse assunto há muito tempo. A gente vai falar sobre a segurança jurídica nos tribunais superiores. É um assunto que saiu um pouco do meio jurídico apenas e se tornou um assunto em voga para a sociedade como um todo nos últimos tempos. O Supremo Tribunal Federal deixou de ter aquele papel dentro da sociedade jurídica apenas e passou a ter um papel dentro dos noticiários um pouco mais amplo. E para esse debate que a gente vai ter aqui, essa mesa é um formato de talk show. Então, a gente está priorizando aqui esse processo dialético, de troca de ideias entre os palestrantes. Eu vou convidar os meus queridos amigos, e vou começar pelo professor Paulo Mendes, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia e advogado-geral da União Adjunto. Professor Gustavo do Amaral Martins, é mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, procurador do Estado do Rio e sócio do escritório Paulo César Pinheiro Carneiro Advogados. Professora Micaela Dutra, é consultora da Petrobras, pós-doutora em Direito Tributário pela UERJ e professora de diversas instituições, coordenadora do PJT e conselheira da BDF. O professor Renato Becho é professor doutor de Direito Tributário na PUC São Paulo, livre docente pela USP, estágio pós-doutoral no King's College de Londres e desembargador federal no TRF da Terceira Região. A professora Juliana Furtado Costa Araújo é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professora do mestrado profissional da FGV Direito de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Direito Tributário da mesma instituição, além de ser procuradora da Fazenda Nacional. E a professora Flávia Romano de Rezende, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da EMERGE, coordenadora das várias competências dividativas do Estado do Rio de Janeiro e integrante da Escola de Mediação do Estado do Rio de Janeiro, professora da EMERGE e da pós da UERJ. Bom, eu acho que a gente vai ter, antes de dar início, um breve vídeo institucional e aí, em seguida, a gente começa num modelo que a gente vai ter 3 grandes blocos. Em cada um desses 3 blocos, 4 dos meus colegas vão debater sobre temas que a gente entende polêmico dentro dessa sistemática dos tribunais superiores. Tema sobre o qual a gente vai conversar diz respeito à relação entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça nasce com a Carta Constitucional de 1988 para abarcar algumas competências que originalmente eram do Supremo Tribunal Federal. E o que a gente vê em alguns casos, um exemplo é o ICMS na base de cálculo da CPRB, é que o Superior Tribunal de Justiça tinha uma posição sobre o tema e depois o Supremo voltou a julgar a matéria de uma forma diferente. Isso acontece com diversos casos na área tributária. Alguns a favor da Fazenda, outros a favor do contribuinte. E eu queria colher, inicialmente, a opinião da professora Flávia Romano de Rezende, se ela acha que existe uma superioridade hierárquica entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ou a gente está diante, única e exclusivamente, de uma atribuição de competências diferentes entre essas 2 cortes de cúpula do nosso judiciário. Estou aqui, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, primeiro, agradecer o convite da BDF, em nome da nossa presidente, doutora Betina, dizer que é um prazer estar aqui. O nosso presidente está muito preocupado, ele já fez várias reuniões aqui sobre o tempo, ninguém pode ultrapassar os
3 minutos. Mas eu trouxe aqui uma fala, para começar, uma fala até provocativa do professor Geraldo Ataliba, que me parece bastante pertinente. É provocadora, mas parece que é pertinente. Ele dizia que, e eu vou ler porque eu trouxe a cola, o legislador ordinário não pode fazer nada, não contribui para moldar o sistema. O sistema já vem feito pelo legislador constituinte. A Constituição faz o sistema inteiro e se limita a dar competências estritas ao legislador ordinário, circunscrito àquilo que está na Constituição Federal. Além dele, o professor Marinoni diz que existe uma zona de penumbra entre o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal tem que julgar, e o Superior Tribunal de Justiça tem que julgar. Ele diz que existe essa zona de penumbra, mas ele vai mais além. Ele diz o seguinte: o STJ não deveria, poderia, se furtar à análise do tema infraconstitucional quando a orientação do Supremo Tribunal Federal não prejudique o fundamento levado a crivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, na prática, o que nós vemos, pelo menos essa é a minha sensação como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em alguns temas, principalmente o tema 633, que diz respeito ao acreditamento de ICMS, a jurisprudência já vem agora sendo modificada pelas câmaras de direito público, entendendo que deve prevalecer o entendimento do tema 633 do Supremo Tribunal Federal e não o tema que foi do STJ em embargos de divergência, em agravo em RESP. Essa é uma discussão bastante quente, vamos dizer assim, no nosso Tribunal de Justiça hoje, no Estado do Rio de Janeiro, com essas novas câmaras de direito público. E a dúvida é exatamente essa, porque muitas das questões que chegam ao Supremo Tribunal Federal, através de recursos extraordinários, sequer são admitidos. E as câmaras algumas entendem que deve prevalecer o entendimento supremo, outras entendem que o que deve prevalecer é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao acreditamento financeiro. E nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento sobre a questão das exportações, que o crédito é o crédito físico, mas alguns desembargadores entendem que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência que havia antes de entrar no mérito da questão da exportação. Então, presidente, cumprindo aqui meus 3 minutos... Obrigado, Flávia. Daqui a pouco você volta. Não. Micaela, como é que te parece esse assunto? Bom, primeiramente, eu queria agradecer profundamente o convite, né, da BDF. É sempre uma honra estar aqui entre amigos, pessoas assim que eu venero demais, aprendi com elas, então é uma alegria muito grande estar trocando aqui com essas pessoas especiais. Gente, eu acho que nós vivemos um momento de muito crescimento, né? Nunca o direito tributário em si e o próprio processo civil tiveram tanta relevância na nossa vida, partindo do pressuposto que os julgamentos dos tribunais superiores eles ditam as regras, né? E uma coisa que é um convite feito a todos nós é entender como é que é a modelagem da teoria dos precedentes lá fora, na common law, entender que a gente vai ter que trazer isso para uma realidade brasileira onde nós temos 2 tribunais de ápice, como meu professor aqui muito bem me ensinou quando eu tive aula com ele lá no PJT. Então, o que é importante a gente pensar, né? Na verdade, a gente não está falando de um tribunal só. A grande dificuldade que a gente tem entre STJ e STF não é definição de competência na Constituição. Todo mundo sabe, eu leio o artigo 102, o artigo 105, está posto lá, lindo, fofo. A grande questão é, quando é que eu tenho uma ofensa reflexa ou eu não tenho uma ofensa reflexa? Ou seja, quando é que o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma matéria que já foi julgada pelo STJ? E esse problema traz para a gente, até poucos anos atrás, até existia uma linha bem definida com relação a isso, né? Quando a gente tem uma matéria que trata do assunto, via lei, e eu tenho que enfrentar a lei para poder chegar na Constituição, e, nesse ponto, eu gosto de trazer uma frase que o Barroso deu uma vez dando aula lá na UERJ, quando eu ainda estava graduada, dizendo o seguinte, sabe esse livrinho que é a Constituição Federal? Ele sempre carregava no bolso. Ele dizia, eu encontro qualquer resposta aqui, qualquer problema tem base aqui. Isso é um ponto importante para a gente ver. A nossa Constituição é uma Constituição analítica. Qualquer problema humano nós conseguimos chegar e levar para a Constituição. Então, se eu for partir desse pressuposto, qualquer situação vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para que adianta o STF?
ou STJ, desculpa. Então, o que vocês têm que pensar? É importante que o Supremo Tribunal Federal hoje, que está avocando algumas questões que antes ele claramente colocava como questões legais, e muitas vezes fazendo overruling da sua própria jurisprudência, quando ele dizia, olha, isso é uma ofensa reflexa, não vou analisar. Agora ele muda e diz, pô, peraí, deixa eu analisar esse caso. Quantos casos nós conhecemos que isso aconteceu? E aí nós temos uma situação de insegurança jurídica e de aumento de judicialização que muitas vezes nós não vemos. Quantos de vocês aí, que são advogados e que militam na prática, muitas vezes, em outros momentos, diziam, não, peraí, eu só vou interpor respe dessa questão, porque essa questão é uma questão meramente legal. Né? A Constituição é um ponto aqui, mas, na verdade, é claramente um debate legal. E quantas vezes, agora, o Supremo Tribunal Federal, com essa posição de estar a mudar e de estar a analisar questões que seriam antes, pela jurisprudência antiga, claramente situações de ofensa reflexa, vocês não chegam à conclusão de que eu vou interpor RE de tudo. Vai que muda. Então, a insegurança jurídica causada, ela causa mais judicialização e, ao mesmo tempo, ela causa também insegurança jurídica. Professor Paulo Mendes, que viveu muito isso na prática também, ali no STJ, no STF. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou partir das exposições anteriores da querida Flávia e da querida Micaela e vou seguir adiante, tá? Então, como se fosse uma palestra só, nós três, né? Cada um pega na mão do outro. Não depois o beijo, né? Então, vejam, o problema da coordenação entre o STJ e o STF é um dos maiores problemas que nós temos em termos de segurança jurídica tributária. Esse tema gerou várias consequências nos últimos 20 anos, para nós discutirmos PIS/COFINS, IPI, ICMS. Então, se nós queremos uma reforma tributária que, de fato, racionalize o contencioso, que, de fato, traga segurança jurídica à nossa sociedade, nós precisamos resolver isso. Nós falamos hoje nas consequências processuais da reforma tributária, da utilização dos mecanismos que já existem, que é de uniformização de jurisprudência, repetitivo no STJ, repercussão geral no Supremo, controle concentrado, até mesmo da criação de uma ação direta de ilegalidade, para a gente chegar mais rápido no Superior Tribunal de Justiça. Mas nada disso vai funcionar se nós não resolvermos esse problema. Então, nós precisamos olhar seriamente como o STJ e o STF estão dialogando sobre a definição da sua competência. Como a Micaela disse, meus amigos, isso não é uma ciência exata. Não tem quem diga com absoluta segurança que um tema é infraconstitucional ou constitucional. Não tem quem diga com absoluta segurança se quem vai dar a última palavra é o Superior Tribunal de Justiça ou é o Supremo Tribunal Federal. Esqueçam isso. Eu dou aula de recursos na graduação, mestrado, doutorado já há 10 anos, a graduação quase 20 anos. E eu falo para meus alunos, eu falo assim, gente, esqueçam isso. Eu vou dizer aqui para vocês que violação reflexa é aquela que nós temos que analisar a legislação infraconstitucional como requisito de análise da questão constitucional, mas isso na prática é muito difícil de ser aferido. Então, o que nós precisamos é de instrumentos de interlocução entre as cortes. A repercussão geral vem cumprindo esse papel. Vejam que o Supremo Tribunal Federal, hoje em dia, ele nega a repercussão geral de vários temas pela natureza infraconstitucional da controvérsia. Isso é um sinal muito importante para o jurisdicionado de quem vai dar a última palavra é o Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, a ministra Regina Helena pegou um caso no Superior Tribunal de Justiça, que o Supremo já tinha dito que tinha natureza infraconstitucional, e consultou, olha que interessante, uma consulta, consultou o Supremo Tribunal, suspendeu o julgamento e consultou o Supremo Tribunal Federal. Esse caso é constitucional ou infraconstitucional? Vejam que interessante. Temos que, portanto, estabelecer mecanismos de diálogo, de coordenação, para que a reforma tributária não demore mais 20 anos para nos trazer segurança jurídica. Professor Renato. Boa tarde a todas e todos. Eu queria gastar o meu tempo para agradecer a Betina, o Brigagão, a Dani,
para dizer que eu, que fui menino pequeno em Barbacena, me sinto muito honrado por estar aqui no Rio de Janeiro, preferia estar de sunga e não de terno e gravata, mas com esse negócio de tempo tão apertado, e ainda vou ter que trabalhar com o celular na mão, gente, para checar a pergunta, né? Relação entre o STF e o STJ. O STF é superior, possui liberdade absoluta? Sim, possui. E aí eu vou querer economizar 2 minutos da minha fala para a segunda resposta, que eu quero falar 5 minutos nela. Tá bom, Fábio? Então, olha só. O Paulo lembrou a ministra Regina Helena Costa, notícia de jornal. O STJ estava julgando um processo, o STF veio e disse, é recurso extraordinário, a matéria é constitucional, STJ pare o julgamento, e um jornalista virou para o tribunal e falou assim, escuta, vocês vão continuar julgando? Ou um advogado, provavelmente. E o STF está dizendo que é dele. E a ministra Regina Helena Costa falou, tem que parar o julgamento imediatamente. E alguém virou, não, a gente tem que ser notificado pelo oficial de justiça do Supremo. Enfim, quero economizar o tempo, 1 minuto e meio. A palavra final é do Supremo, gente, não adianta. Obrigado, Renato. A gente vai voltar para um segundo bloco com os meus colegas, mas antes eu queria fazer uma votação aqui, só para entender como está a plateia. Quem acha que o Supremo Tribunal Federal é superior ao STJ, vai levantar a mão, não agora. Quem acha que é uma divisão de competências diferentes, mas não existe uma relação de hierarquia, não existe uma relação de superioridade. Então, primeiro, quem acha que o Supremo é superior ao STJ, levanta a mão. E quem acha que é uma divisão de competências e não existe hierarquia? Vocês veem que está bem dividido, tanto aqui quanto na plateia. Isso demonstra a riqueza do tema. A segunda coisa que eu queria lembrar é, existe um índice nas palestras, que é um índice mundial, né, de sucesso nas palestras, da dinâmica no mundo de hoje, que é o índice celular. Eu notei que praticamente ninguém tocou no celular nesse primeiro bloco. Então, eu estou muito feliz com o sucesso da plateia no índice celular. Portanto, eu vou voltar para a Flávia para o segundo bloco, para ela comentar o que foi dito até agora. Eu gostei do Renato. Falou em 1 minuto e meio. É um recorde absoluto. Ainda agradeceu, fez todos os agradecimentos. Essa é uma questão difícil, mas o próprio STJ, vejam, já cancelou as súmulas, eu coloco aqui 68 e 94, quando o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão em sede de repercussão geral no tema 69, que é a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a meu ver, haveria essa necessidade, sim, do Supremo Tribunal Federal e do STJ se ouvirem mutuamente, tentarem chegar num consenso. Eu acho que isso que a ministra Regina Helena Costa fez, que o Paulo mencionou, seria perfeito. Eu já vi também uma palestra do ministro Gurgel, dizendo que havia essa necessidade. Para quê? Para ter segurança jurídica. Porque é difícil, até para os tribunais estaduais, tribunais federais, aplicarem o entendimento do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça. Eu dei um exemplo claro aqui, que é o tema 633, embargos de divergência, em agravo de RESP, que já há uma pacificação no STJ sobre essa questão do creditamento do ICMS. Então, é uma questão difícil, mas é uma questão que precisa, como disse o Paulo agora, Micaela também, na questão da reforma tributária. Se a gente não tiver essa definição, a gente já vai começar... Já não tem muita definição sobre a questão processual, né, do contencioso judicial. Se essa questão não for definida, realmente a gente vai ter muitas dificuldades aí pela frente. E aí os processos vão durar como duram, né, uma eternidade. 1 minuto para acabar. Micaela. Bom, agora eu tenho que me comportar bem, né? Na última estourei o tempo. Bom, seguinte, na verdade, eu acho que existe as duas coisas, né? A gente tem uma relação de competência para cada tribunal e, sem dúvida, como tudo está na Constituição, o Supremo Tribunal Federal vai ser a última pessoa da palavra, não tem a menor dúvida. Agora, o que está faltando, talvez? Justamente por nós termos um sistema de precedentes que está engatinhando. A gente tem a legislação, mas todos nós estamos aprendendo com ele, nós, os julgadores, o Supremo, o STJ agora começou a modular algumas decisões, né? Coisas que antes só o Supremo fazia. Seria essencial se estabelecer um procedimento, né? Como muito bem colocou o professor Paulo.
a partir do momento em que existe uma sinalização do Supremo de que aquela questão será julgada pelo Supremo, não seria o caso de suspender os processos? Né? Gerar uma segurança, suspender os processos no âmbito judicial e no âmbito administrativo, para evitar a aplicação de decisões, trânsito em julgado, judicialização desnecessária. Nós precisamos entender que essa relação hierárquica ela impacta, sem dúvida nenhuma, na segurança jurídica e na prática do direito. No aumento da judicialização de questões, não é apenas um ponto de modulação ou não que vai gerar isso. Né? Então, acho que seria essencial, talvez, a gente pensar em procedimentos de intercâmbio entre os tribunais para que se possa fazer isso. Quando houver a sinalização no sentido de que, não, essa matéria é infraconstitucional, perfeito, nós sabemos que é o STJ que vai responder e acabou. E isso deve ser refletido no âmbito judicial e nos julgamentos administrativos também. Agora, quando for o caso do Supremo ainda julgar, e o problema é que muitas vezes eu admito uma repercussão geral e eu demoro 1 ou 2 anos para fazer o julgamento de mérito da causa, nós precisamos parar tudo para que as causas sejam julgadas quando o Supremo julgar. Caso contrário, a gente vai estar gerando essa insegurança. Obrigada. Sobre a pergunta especificamente, eu não tenho a mínima dúvida que nós temos 2 tribunais de cúpula com competências distintas. Não tenho a mínima dúvida. Superior Tribunal de Justiça, um tribunal, um Supremo Tribunal de natureza das questões de natureza infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal das questões de natureza constitucional. O grande problema é aquilo que a gente estava conversando antes. É muito difícil definir se um tema é constitucional ou infraconstitucional. Então, eu acho que a tônica aqui do painel é a importância de nós definirmos a natureza dos temas para que nós possamos saber qual é o tribunal que vai dar a última palavra, e isso de uma forma rápida. Se não, insegurança jurídica, uma infinidade de ações tramitando no Poder Judiciário, muita energia gasta e, consequentemente, uma falta de isonomia muito grande. Então, esse é um ponto que me parece que acho que todo mundo está de acordo com isso. Agora, vejam, eu não vejo como um problema o fato de o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, dizer que uma questão é infraconstitucional e dizer que o STJ vai julgar, e ele efetivamente julga, e a gente confia no STJ, e a gente coordena os nossos atos de acordo com o precedente do STJ, está tudo certo, é do jogo. Eu não vejo problema do Supremo Tribunal Federal, posteriormente, resolver apreciar a questão. Isso também é possível. Isso é do nosso sistema. O reconhecimento da natureza infraconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal não é um juízo definitivo do Supremo. A gente precisa ter isso no nosso radar. Agora, a partir do momento que nós temos a definição pelo Supremo que a natureza, que determinado tema tem natureza infraconstitucional e o STJ julga, para o nosso sistema funcionar, nós temos que poder confiar no Superior Tribunal de Justiça. Os investimentos que as empresas fizerem com base nos precedentes do STJ devem ser tutelados, devem ser preservados. Onde eu quero chegar com isso? Isso é algo que foi construído nos últimos anos na jurisprudência do Supremo. Se o STF, em um momento, diz que a matéria é infraconstitucional, o STJ julga, e depois o STF muda de opinião e pretende julgar o tema, a decisão do Supremo Tribunal Federal, se for distinta da decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela tem que ter eficácia prospectiva. É necessário nós termos presente que a superação de entendimento, a dar ensejo à modulação de efeitos, não é só superação de entendimentos no mesmo tribunal, mas sim a superação de entendimento do Poder Judiciário. E, havendo essa superação de entendimento nesse contexto, é necessário que essa decisão tenha eficácia prospectiva com a modulação de efeitos e a preservação dos atos praticados em confiança à jurisprudência do STJ. Obrigado, Paulo. Eu acho que existe uma dificuldade em delimitar o que é constitucional ou não. E esse ponto eu concordo, eu acho que todo mundo está de acordo. O que me pareceu aqui é que, além disso, eu acho que o Renato, por exemplo, ele acha que o Superior Tribunal de Justiça ele está hierarquicamente numa posição
inferior ao Supremo Tribunal Federal, de modo que qualquer tema, vou dar um exemplo, o Supremo Tribunal Federal ele usa o Código de Processo Civil, portanto, uma legislação infraconstitucional. O Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão pacificando uma interpretação do Código de Processo Civil, quando o Supremo Tribunal Federal for julgar um caso, ele pode dar uma interpretação diferente daquela pacificada no Superior Tribunal de Justiça sobre uma legislação infraconstitucional. É isso, Renato? Eu acho que é isso, sim, né? Refletindo um pouco melhor, e o que nós temos aqui? Qual que é o conflito que, na verdade, subjacente que nós temos? No meu modo de ver, é que a gente precisa, de certa forma, reconhecer que, enquanto o mundo, no geral, tem um duplo grau de jurisdição obrigatório, nós temos 6 graus de jurisdição tributárias. Então, nós temos que ter essa percepção que o mundo julga 2 vezes, nós julgamos 6 vezes. Então, os nossos processos, naturalmente, vão precisar durar décadas e vão continuar assim. A emenda 132 tem o dobro de palavras que todo o constitucionalismo norte-americano, inclusive a assinatura dos constituintes. O que eu quero dizer com isso? O texto da Constituição norte-americana, com a assinatura dos constituintes, e todas as emendas constitucionais norte-americanas têm a metade de vocábulos, de vozes, usadas na emenda 132. Ou seja, tudo no Brasil vai chegar no Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, né, nós estamos falando aqui de precedentes, né? Como é que os precedentes nasceram na Inglaterra? Quem decidiu sobre precedentes na Inglaterra? Foram os próprios membros do Poder Judiciário. Não foi o legislador, porque o legislador sequer existia quando começou o common law. Não existia o parlamento inglês. Quando os precedentes judiciais começaram a ser aplicados. Então, de certa forma, como é que a gente poderia dar um outro direcionamento a esse mesmo tema? Um direcionamento mais do chamado realismo jurídico. Vamos olhar para as cortes e ver o que elas estão fazendo? E eu perguntaria também para todos nós, né? Vocês já viram decisões em que os ministros do Supremo se sentiram amarrados por terem tido uma decisão prévia de quem quer que seja? O nosso sistema não é esse. O nosso sistema incentiva a que cada um se expresse a cada oportunidade. Então, não há necessariamente um precedente vinculante entre os próprios ministros. Por quê? Porque aí é uma coisa que eu tinha anotado para falar. Nós, no Brasil, temos os precedentes, mas não temos o princípio que rege os precedentes, que é o stare decisis. Nós não temos o stare decisis. E essa falta deve ser, talvez, estimulada por toda a advocacia. Por quê? Porque os nossos tribunais podem julgar reiteradamente todos os assuntos. O resto do mundo não faz assim. Obrigado, Renato. Eu vou aproveitar uma provocação que você fez e fazer uma última enquete aqui, né? A minha pergunta anterior dizia respeito ao ordenamento jurídico e uma interpretação do que existe hoje na Constituição e na lei. Agora, a minha pergunta é uma pergunta de percepção pessoal de cada um. Vocês acham que o Supremo Tribunal Federal se considera hierarquicamente superior ao STJ ou não se considera? Quem acha que ele se considera, levanta a mão. Então, a gente está, talvez, com um problema dentro dessas duas respostas, né? E aí a gente entra no nosso segundo painel. O nosso segundo painel diz respeito ao Supremo Tribunal Federal e ao poder de legislar. Historicamente, cortes judiciais não foram feitos para legislar. Historicamente, cortes judiciais não têm todo esse papel criativo que a gente vem vendo nos últimos anos nas nossas cortes de vértice. E aí, começo com o meu amigo professor Gustavo Amaral perguntando: será que
o Supremo Tribunal Federal pode legislar quando não existe algo claro na legislação? E mais, será que o Supremo Tribunal Federal pode legislar de forma diferente de alguma coisa, de forma contrária ao que existe na legislação? Até onde vai esse ativismo, até onde vai esse poder criativo do Supremo? Bem, usar alguns segundos aqui para agradecer o convite, é uma honra estar aqui, e encerro, porque senão vou me prejudicar aqui do restante. Tá? Faço minhas saudações anteriores. Olha, vamos começar aqui, aproveitando aqui do Renato Bencho, Realpolitik, assim que funciona. O Supremo se reconhece com essa capacidade, com esse poder, e o Supremo cria normas. Isso é fato. Tá? O que deveria ser, o que deveria, mas não é. Então, não dá tempo, vamos cortar aqui dessa questão. E quem faz, diuturnamente é um exagero meu, né? Mas quem faz constantemente esse pedido ao Supremo Tribunal Federal de que legisle? Desculpe, é o Parlamento. Porque se tem de um Supremo já conhecido, Supremo que a gente tem hoje, né? A segunda pergunta que vocês me responderam, não sou eu que estou dizendo, foram vocês, né? Que o Supremo se acha que pode decidir tudo, né? Apesar do que os outros tenham decidido antes. E se faz uma emenda constitucional de matéria tributária coalhada de princípios abertos. Vamos lá, a gente tem a seletividade. Né? Seletividade, desculpe, para mim, isso aqui é a negação do direito tributário. Todas as garantias que foram feitas para o contribuinte em relação ao tributo, você diz que o tributo é seletivo, aí ele não está sujeito à legalidade, a capacidade contributiva está mitigada, etc. E você põe esse tributo profundamente arrecadatório. Vai dar problema? É claro que vai dar. Vai gerar receita, vê até as tarifas do Trump, notícia do jornal, vai dar receita, essa receita vai custear a despesa, e depois quem é que vai fazer voltar atrás? Ou seja, esse conflito está contratado. Não é? Quem é que vai arbitrar? Vai ser o Judiciário, vai ser o Supremo. Então, essa necessidade de legislar, ela é fomentada a cada momento que a gente inventa um princípio novo na Constituição. Não precisa nem da doutrina fazer isso, não. Os legisladores são muito bons em fazer esse acréscimo. Então, já que isso existe, já que isso é uma realidade, hoje, valor econômico, legislação e tributos é a 53ª decisão do Supremo sobre a questão do crédito em transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Ele decidiu agora? Sim, mas essa daqui, acho que quem é que disse que é o ponto final, ou mais um ponto na curva, e se a gente pegar o que o Judiciário tem decidido em relação a isso. Então, me parece que talvez a gente ande melhor do que achar que a gente vai colocar todos os monstros de volta na caixa de Pandora, da gente simplesmente disciplinar como é que a gente vai, o que a gente vai exigir de publicidade, de transparência do Supremo Tribunal Federal quando ele cria normas. Será que ele pode não conhecer do embargo de declaração, porque é feito pelos amicus curiae, que disse, olha, o que você está criando aqui de norma, talvez tenha essas inconsistências, mas eu não conheço porque você, amicus curiae, não pode fazer embargo de declaração. Aí depois, anos depois, de um recurso extraordinário, tratando a mesma matéria, ele resolve rever a decisão, a norma que ele criou. Eu acho que esses são pontos que a gente precisa progredir. Professora Juliana Furtado, como lhe parece? Olá, boa tarde. Eu vou usar, sim, uns minutinhos aqui para agradecer o convite. Faço aqui, em nome da Daniele Brigadão, que está aqui na minha frente. Que congresso belíssimo. Parabéns. Assim, quando eu penso no Supremo Tribunal Federal e ele exercendo uma função normativa, eu tento olhar dentro da escola que eu fui formada. E a escola que eu fui formada é do professor Paulo de Barros Carvalho. E na escola dele, direito é norma. E norma
ela pode ser introduzida no sistema de várias formas. Então, quando eu resolvo um problema entre dois contribuintes, ou o contribuinte e a fazenda unicamente, ali está sendo emitida e colocada no sistema uma norma jurídica que foi produzida pelo juiz. Então, a sentença judicial ela tem essa força normativa. A mesma coisa, o auto de infração que o fiscal faz também tem uma força normativa dentro do sistema. Daí eu pulo daqui para o nosso sistema de precedentes. E aí entro no tanto que já estudei do meu querido amigo Paulo Mendes, no sentido de que, sim, nós temos um sistema de precedentes hoje que não é comparável ao sistema do common law, exatamente porque é um sistema brasileiro de precedente. E, nesse sistema, o papel do Supremo, o papel do STJ, não é criar norma no sentido de ser um poder legislativo. Não, é interpretar a Constituição. Se aquela questão chegou no Supremo Tribunal Federal, é porque há dúvidas sobre a forma como aquele dispositivo constitucional, que é o enunciado, precisa ser interpretado. Então, dessa forma, eu vejo o Supremo assim, tendo que trazer uma resposta, e essa resposta dele tem que ser com muita responsabilidade, porque, a depender da decisão que for dada pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem efeito extra partes. Portanto, essa é a grande novidade dos últimos anos para cá. Aquelas decisões que antes tinham um caráter muito mais subjetivo, que resolvia o meu problema com o problema da professora Fernanda, agora serve como uma norma geral e abstrata que vai servir de baliza para todos os outros casos que ali se encaixem. Você já está me olhando, mas eu tive que agradecer, eu perdi 1 minuto e eu já te devolvo a palavra. Obrigada. Que maravilha te ouvir, Ju. Eu faço as palavras da Juliana as minhas e sigo daqui. Nós precisamos distinguir poder legislativo de poder normativo. Os tribunais superiores, como cortes de precedentes que são, e aqui também o professor Renato Becha provocou a gente, Ju, ele provocou, nós temos um sistema de precedentes à brasileira. E eu tenho muito orgulho disso. Muitas pessoas colocam isso como algo ruim, mas eu acho que é muito bonito o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos criando um sistema de precedentes próprio, que foi previsto inicialmente na Constituição e está sendo densificado pelas leis infraconstitucionais. O Código de Processo Civil claramente estabelece a vinculação de determinados precedentes, a própria Constituição, a vinculação de determinados precedentes. Então, nós temos um sistema de precedentes próprios e as cortes de vértice, elas cumprem, sim, um papel de informar a sociedade sobre o conteúdo normativo do direito em vigor. Então, parto do que a professora Juliana colocou para dizer que os precedentes judiciais, eles têm, sim, uma função normativa. Seja porque eles resolvem problemas de divergência interpretativa de textos para informar as normas que regem a sociedade, seja para densificar cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados previstos na Constituição, previstos na legislação infraconstitucional. Ou seja, nossa Constituição, muitas vezes, ela precisa ser densificada. Foi colocado aqui no painel que, às vezes, o legislador ele passa o bastão para o intérprete, passa o bastão para o juiz, por quê? A partir do momento que ele prevê cláusulas abertas, conceitos jurídicos indeterminados, ele está dizendo, intérprete, se utilize de uma fonte normativa mais dinâmica, menos engessada que a legislação, e defina a norma jurídica que vai reger a sociedade em determinado tempo e espaço. A gente precisa compreender a coordenação entre as fontes normativas
do direito brasileiro. E os precedentes judiciais, na minha opinião, cumprem um importante papel de densificar a legislação, de densificar a Constituição e de, portanto, nos conferir segurança jurídica de uma forma criativa. Criativa. Não podemos mais imaginar que a função jurisdicional é uma função de mera cognoscibilidade do direito, cognitiva, que ela vai declarar, revelar algo que já está pronto e acabado. O direito é problemático e argumentativo. Ou seja, o intérprete tem sim uma função criativa, às vezes com maior extensão, às vezes com menor extensão. E ativismo judicial é quando o Poder Judiciário não respeita as opções legislativas. Fora daqui é densificação normativa, fora daqui é a atividade legítima do Poder Judiciário de criar normas, complementando o ordenamento jurídico e nos conferindo segurança jurídica. Obrigado, Paulo. Eu comecei a gostar do talk show, né? Começou a ter divergência, começou a ter provocações. Eu peço, se houver brigas, que a gente use as regras do UFC, de modo que não pode dedo no olho, não pode algumas coisas. Renato? Fábio, considerando que aqui não tem uma mesa, eu vou usurpar a função de presidente da mesa nesse instante, tá? Eu vou fazer uma pergunta para a plateia, para o auditório, e vou querer que vocês me respondam, mas daqui a pouco, tá? Então, eu vou fazer a pergunta, vou falar alguma coisa e vou querer a resposta de vocês. A pergunta é: vocês acham que os legisladores atualmente querem legislar? Bom, então, o que eu vou falar um pouquinho sobre, antes de ouvir a resposta de vocês? Como nós entramos efetivamente nessa fase de grande ativismo judicial? Foi a greve dos servidores públicos, prevista na Constituição, todos têm direito de greve, vem a legislação federal e diz assim: essa lei rege o direito de greve, parágrafo único do artigo 1º, essa lei não se aplica à greve no serviço público. Passam 5 anos e não entra a lei, 10 anos, 15 anos, mandados de injunção, o Supremo vai dizendo ao Congresso: você precisa legislar. 25 anos após a não legislação, vem o Supremo Federal e diz assim: a partir de hoje, eu retiro do sistema o parágrafo único do artigo 1º da Lei Geral de Greve. Veja, é uma inconstitucionalidade a posteriori, por omissão legislativa. O segundo passo, reconhecimento da união homoafetiva. E depois nós temos esse ativismo que a gente vivencia hoje. O Congresso Nacional está em condições de legislar contramajoritariamente? É outra pergunta que eu deixaria para vocês. Mas essa eu já dou a resposta, porque eu não vou sobrecarregar vocês com perguntas, né? Então, onde globalmente, não globalmente modo de dizer, mas mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, há o reconhecimento de uma função legislativa nas Supremas Cortes, quando elas são contramajoritárias. Isso exige uma postura pós-positivista, que é depois da Segunda Guerra Mundial para cá, com base na experiência alemã, e que a nossa Constituição é cheia de significados. Então, agora eu quero ouvir de vocês. Os legisladores querem legislar? Por que vocês estão com vergonha de responder? Para eles, todo mundo levantou a mão, né? Tem que perguntar aqui. Levanta a mão quem acha que o legislador quer legislar. Pronto, está respondido. O legislador brasileiro hoje, ele quer administrar. Ele quer orçamento e, de preferência, secreto. Ele não quer colocar a digital dele. E isso influencia diretamente na postura do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter mais 3 minutos, né? Você tem 5. Eu volto daqui a pouco. Você economizou os seus 2. O curioso é o seguinte: o Renato, no início, falou: não, porque isso aqui não vai dar certo, sei lá. É o mais animado agora, gente. É um intelectual, né? Mudou de opinião, viu que o negócio era bacana. Gustavo. Oi.
Bem, aqui, já que foi colocado um pouco como divergência, acho que a gente tem que ver a seguinte questão. Interpretação é dentro dos limites possíveis do texto. Quando você vai para além do sentido do texto, você está no aspecto de criação. Tá? O Supremo, para além do caso de greve de serviço público, nepotismo, o Supremo já rompeu o limite de legislador negativo faz muito tempo. O Supremo cria normas em concreto. Tá? Em matéria tributária, quando ele diz que a Selic, na repetição de indébito, tem um aspecto tributário constitucional, mas no depósito, que continua chamando de depósito, mas é DARF, vai direto para o Tesouro, não tem o depositário, o depósito sem depositário, uma figura meio nova, né? Disse que a matéria já não é constitucional e o STJ disse que a Selic é tributada nesses casos. Estas são normas de direito de crédito no ICMS. Os temas que a Flávia estava colocando, isso são criações de normas, né, pelo Supremo, pela supressão, pela adição. Então, a questão é que isso me parece que, no direito como um todo e também no direito tributário, a gente precisa ter um pouco de reconhecimento de que isso existe, de que isso gera problemas. O Supremo, quando decidiu lá da decadência do crédito previdenciário, que não era de 10 anos, mas sim de 5 anos, abriu a caixa de Pandora da modulação. O que ele disse? Vale para as ações que estão em curso. O que ele sinalizou? Corram para judicializar antes que eu decida. Né? E a sociedade foi respondendo a esses estímulos. Tá? Então, a questão agora, voltando dali da modulação sobre coisa julgada, né? O Supremo resolveu não ouvir o amicus curiae, né? E aí deu uma decisão. E agora volta, né, rever num outro caso. Ou seja, a decisão dele, que era vinculante, a mera possibilidade de ser revista já enfraquece a própria finalidade do vinculante. De que maneira a gente tem a possibilidade da sociedade civil, ou seja, de quem não é a parte naquele processo, intervir, não pela decisão que vai ser tomada naquele processo, mas na norma que vai ser anunciada, né? aquela norma em repercussão geral. Se a gente não olhar que esse é um animal cada vez mais evidente que está presente, tá? Nós vamos ter isso se replicando, provavelmente, no novo sistema tributário. A gente vai ter, já que falaram também do STJ, a jurisprudência do retrovisor. Vai ser o que o STJ fez com embargos de declaração. Tá? Julgou o embargo de declaração no novo Código Civil, igualzinho do antigo Código Civil, apesar da mudança de texto. Então, o que me parece que aqui é esse reconhecimento, extrapolando uns segundinhos aqui, que já está piscando, é importante, não para dizer que isso deve ser assim, mas dizer que nós chegamos a esse momento, isto é assim, e isso precisa de algum tipo de regulamentação para que torne claro de que maneira a sociedade civil pode intervir. Porque, se não tiver organizado nisso, a intervenção vai ser o quê? Através dos grupos de lobby que já conhecem o caminho, já conhecem a necessidade, vai ser menos transparente e, acho que, menos democrático. Juliana. Bom, acho que deu para ver que eu estudei mesmo os livros do Paulo Mendes, né? Então, só para dizer que eu sou uma boa aluna, e aí eu vou continuar ainda dentro da doutrina do processo civil, que, na minha opinião, resolve muito do que a gente está falando aqui. Mas qual que é o problema? A gente tem um sistema de precedentes? Temos um sistema de precedentes. Mas nós precisamos saber gerir esse sistema. Que o sistema já existe, ele já existe. Agora, tanto na primeira pergunta como nessa segunda pergunta, se eu pegar o Código de Processo Civil e olhar, eu tenho vários dispositivos ali que podem viabilizar, por exemplo, que não consideremos que o Supremo tenha que julgar tudo. E também, olhando agora para o lado de que se o Supremo tem função normativa ou não, bom, basta olhar o Código de Processo Civil e saber que, se nós estamos diante da formação de um precedente, cabe ao Supremo Tribunal Federal abrir a oportunidade para que as partes possam esclarecer quais são todos os questionamentos envolvidos naquele grande tema que vai ter um efeito muito além do efeito daquelas
duas partes que estão ali litigando naquele processo. Então, diante disso, o que eu vejo é isso, eu costumo falar, que é, infelizmente, nossos tribunais superiores precisavam ouvir um pouco mais o que nós, estudiosos do direito, do processo civil, do processo tributário, temos falado. Porque acontece sim, e aí, Eduardo, aquilo que você colocou, né? Chega uma coisa no Supremo e o Supremo decide sem ter sido, sem que aquele tema tenha sido objeto de pedido, de causa de pedido de quaisquer das partes. Isso eu discordo, porque isso não pode acontecer, isso está fora das regras processuais. Mas, se nós formos olhar pela quantidade de julgamentos do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária, se a gente considerar da pandemia para cá, onde o número de temas tributários aumentou significativamente, nós vamos encontrar um deslize desse em 1, 2 casos. Mas os demais casos, tudo aquilo que foi levado, inclusive, Eduardo, o depósito, Selic e tal, Gustavo, desculpa, que foi levado, isso foi trazido pelas partes. Talvez embargos de declaração seria o local apropriado? Talvez não. Mas, infelizmente, também os embargos de declaração hoje, eles acabam tendo uma natureza completamente distinta daquela que a gente imaginou lá no Código de 73 e que nós pensamos que ela mudaria um pouco com o Código de 2015 e não aconteceu. Pronto, dentro do meu tempo dessa vez, viu, Fábio? Maravilha, Juliana, obrigado. Paulo. O debate é muitíssimo interessante, né, sobre o poder normativo do Supremo Tribunal Federal. Eu venho dizendo que, atualmente, 2 temas são fundamentais para nós termos segurança jurídica. 2 temas. Teoria da interpretação e precedentes. A teoria da interpretação é fundamental, e aqui pegando um gancho no que o professor Gustavo colocou, para nós sabermos quais são os limites interpretativos. Limites interpretativos. Nós não podemos confundir ativismo judicial com criatividade judicial. A interpretação, ela é sempre criativa, ela sempre tem um quê de criatividade. O professor Humberto Ávila se utiliza da palavra reconstrução normativa, para dizer que, sempre quando nós interpretamos, nós partimos de algo que nós temos que respeitar, que é aquilo que foi dito pelo legislador, pelo constituinte, e nós vamos reconstruir o sentido normativo para nós chegarmos à norma jurídica. Então, hoje, a metodologia da ciência do direito já avançou para nós entendermos que sempre há um quê de criação. Então, não cometam o equívoco de achar que sempre que o Poder Judiciário está criando normas, ele está sendo ativista. Porque a partir do momento em que eu tenho... O professor Bejo trouxe um exemplo excelente, a questão da greve. A partir do momento que eu tenho um vazio normativo e há uma obrigação de legislar, há uma obrigação normativa pelo poder público e ele não faz pelo poder legislativo, o Poder Judiciário vai ter que cumprir esse vazio normativo e ele vai ter que informar a sociedade qual é a norma jurídica que vai reger aquilo ali, por meio de uma atividade criativa. Então, me parece que essas são distinções muito importantes, porque, de acordo com as minhas premissas, o ativismo judicial é algo pernicioso e deve ser evitado. Pernicioso. Agora, nem sempre que o Poder Judiciário está criando norma jurídica, ele está sendo ativista. Então, sempre quando nós estivermos diante de problemas tributários com divergência interpretativa, e o Supremo Tribunal Federal, depois de algum tempo, diz que certa interpretação é a mais adequada naquele momento, ele tem um quê de criação aqui? Ele está partindo de um texto normativo que, às vezes, confere possibilidades interpretativas,
E ele informa a sociedade qual das possibilidades interpretativas é aquela que é mais adequada em determinado tempo e lugar. Nada impede que outras possibilidades interpretativas sejam adotadas tempos depois, que inclusive é o fenômeno da mutação constitucional. Então, acho que a mensagem principal é essa: não confundir ativismo pernicioso com criatividade do intérprete. Renato. Baixando a minha fervura, Fábio, uma coisa que eu queria mencionar desde lá de antes, eu gosto muito de um autor inglês chamado Neil Andrews. E, Paulo, eu gosto dessa história do, como é que chama? Precedentes à brasileira. E é verdade, nós temos um modelo próprio. Mas acho que é importante a gente conhecer o modelo diferente, o inicial, até para saber que o nosso não é aquele e tem outras bases, né? Esse professor inglês, Neil Andrews, tem um livro, Natureza e Autoridade do Precedente, né? Ele diz o seguinte, por que eles aplicam os precedentes na Inglaterra? Os juízes se sentem devedores dos juízes anteriores. É uma questão de respeito. A expressão é, por respeito aos juízes que me antecederam, eu aplico os precedentes. Que nós não temos essa cultura, nós não estimulamos, desde a graduação, nós, estudantes e estudiosos do direito, a gente não, o professor, no primeiro ano, não pergunta o que o Supremo Tribunal Federal interpreta no artigo 1º da Constituição. A gente pergunta para os nossos alunos, como vocês interpretam o princípio? Não é? Esse é um primeiro aspecto. E o outro, falando em ativismo, né? O meu livro mais recente, propaganda à parte, é Ativismo Jurídico. Por que jurídico? Porque o ativismo começa na sociedade, o ativismo não começa nos juízes, não. O ativismo começa, me corrijam, exceto os 2, 3 casos que a Juliana disse, quando os advogados provocam os juízes a tomarem uma decisão que não é a decisão clássica. Ali começa o ativismo. E esse ativismo, e eu não estou criticando quem faz isso, estou dizendo, isso é dentro do nosso contexto social, né? Quando nós vemos a sociedade, os advogados sendo ativistas, eles são estimulados pelos princípios, que são os grandes valores que estão judicializados, e são acrescentados diuturnamente pela nossa legislação. Então, nesse contexto, o legislador estimula o ativismo. Querem 2 pequenos exemplos? Artigo 16 do Código de Processo Civil. O juiz deve julgar com proporcionalidade, levando em consideração a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Vejam, a legalidade está em terceiro lugar. O que a sociedade faz com isso? Essa decisão do Congresso Nacional não é proporcional. Essa não é razoável. Quantas vezes nós, no Judiciário, temos uma legislação de cláusulas fechadas, né? Essa lei vai se aplicar a essa e aquela situação. E os advogados vêm e dizem assim, mas veja, essa por igualdade, esse meu cliente tem uma situação parecida com essa outra do legislador. Eu julgo isso no tribunal todo mês. Abertura de listas que foram fechadas pelo legislador e passam a ser interpretadas abertamente pela sociedade. E outra, que é a discussão que hoje é travada no colégio dos líderes de partidos e de bancadas no Congresso Nacional. Senhores parlamentares, evitem judicializar os problemas parlamentares. Isso é um exemplo que eu quero dar para vocês, de que os ministros do Supremo Tribunal Federal são estimulados diuturnamente pela sociedade
a serem ativistas. É cômodo para nós, quando acadêmicos, dizer essa decisão não estava de acordo com a estrita legalidade. Tá. Quem foi o advogado que levou esse sentido para o Supremo? Quais foram os argumentos que o Supremo usou? Então, eu acho que nós podemos abrir um pouco mais esse debate. E a última palavra é o repisar. Se nós não temos o princípio do stare decisis, nós estimulamos sempre o Poder Judiciário a reabrir todas as discussões. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, faz parte da natureza. Obrigado, Renato. Bom, a gente vai caminhando para o nosso último painel. A gente está falando aqui, o nosso painel é sobre segurança jurídica, né? Segurança jurídica, de uma forma geral, envolve a imposição de alguns limites. No primeiro painel, a gente pensou se existiam limites na relação entre o STJ e o STF, ou se o STF não teria limites e poderia rever tudo que o STJ fizesse ou decidisse. No segundo, a gente analisou, talvez, a relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo. Se o Supremo Tribunal Federal ele teria algum limite na legislação ou se ele também estaria livre para decidir o que ele quisesse. E, nesse último painel, a gente vai falar um pouco sobre modulação. Os senhores e as senhoras provavelmente já notaram que o Supremo Tribunal Federal usa diversos critérios distintos para a modulação. Os senhores e as senhoras também, curiosamente, devem ter notado que nem sempre ele os justifica. De modo que, às vezes, ao intérprete, pelo menos talvez a mim, eu fico com a impressão, será que isso foi por alguma coisa que existia no ordenamento jurídico, por alguma conversa entre os ministros, ou será que foi ao acaso? E aí, eu divido um pouco essa reflexão com os meus colegas aqui. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, agora que vem modulando também, ele tem algum limite para utilizar essa modulação, ou ele pode utilizar da forma com que quiser, sem precisar explicar e de uma forma diferente a cada vez? Eu vou começar com a Flávia. Bom, eu vou responder a sua pergunta, Fábio, mas voltando aqui um pouquinho às discussões anteriores, até para poder entrar na modulação, eu vou divergir um pouco do que foi dito aqui com relação ao nosso sistema de precedentes. Eu sei que o nosso sistema de precedentes ele é a brasileira. Falar do stare decisis, mas vamos com calma, tem que ter regra. Não pode ser como a coisa vem acontecendo hoje. Eu não sei se todos concordam comigo, mas a ratio decidente tem que ser observada de precedente para precedente, porque o que a gente vê na prática é que a ratio decidente é utilizada de uma maneira completamente diferente quando ela vem formar um outro precedente, e isso tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, vamos ter o nosso sistema de precedentes, mas vamos ter precedentes. Precedentes não é a parte dispositiva, é o precedente como um todo. Isso é muito importante. E eu divirjo um pouquinho do Renato com relação ao nosso ordenamento jurídico. A nossa Constituição realmente é a Constituição que traz o sistema tributário mais aprofundado, com todas as peculiaridades. Agora, a emenda constitucional não fez diferente, se comparado a todos os outros ordenamentos jurídicos. Agora, não se pode mais ficar 10, 11, 15 anos para julgar uma matéria de forma definitiva. Por uma única razão, eu não diria nem que a segurança jurídica é a razão. O Brasil precisa crescer. E para o Brasil crescer, é preciso que nós tenhamos decisões nas quais a gente possa confiar. Então, é difícil para nós, que somos juízes, inclusive, entendermos o que está sendo decidido nas instâncias superiores. É muito difícil aplicar os precedentes. Se você não tiver uma coerência com a ratio decidendi, você não vai ter coerência no julgamento. Com relação à modulação dos efeitos, entrando aqui no meu último minuto, que já vem lá desde 74, o Supremo Tribunal Federal já usa a modulação, né? Isso veio sendo positivado posteriormente. O Superior Tribunal de Justiça faz isso desde 2023 só em matéria tributária. Tem que ter uma coerência. Não pode ser no ICMST, que não integra a base do PIS e da COFINS, vai começar da publicação da ata, porque o Supremo Tribunal entendeu dessa forma. E, no outro caso, vai começar
da publicação do acórdão. Isso é uma insegurança para todos nós. Eu não estou falando isso como desembargadora e vendo os advogados, mas, assim, nós precisamos de segurança. Segurança para julgar, segurança para crescer. E é isso que o Brasil precisa. E a gente vem com uma reforma tributária agora. Se a gente não tiver isso minimamente posto, a gente vai ficar 20, 30, 40 anos discutindo as mesmas coisas. Só que agora vai mudar um pouco. Vai sair da origem e vai para o destino. E vai ficar... Olha, e aí o Brasil não cresce. E é isso que mais me impulsiona a dizer isso. Então, seja precedente, que seja um precedente de verdade, que não seja simplesmente uma parte dispositiva que colou um precedente, uma razão de decidir de outro julgamento, colocou aqui. Tudo tem que ter coerência, gente. Tudo precisa ter lógica, até o direito. Gustavo. Bem, fico até com a fala da Flávia aqui, até me desconcentrei aqui. Mas, bem, a questão de modulação. Bem, o Supremo, acho que, se não está no valor econômico de hoje, também é dessa semana, a questão da não modulação de efeitos sobre o caso da contribuição social sobre o lucro líquido, coisa julgada, relativação da coisa julgada. Os votos vencidos diziam que deveria modular por conta de haver uma jurisprudência do STJ já consolidada naquele sentido. Quantos são os casos que o Supremo disse que, por conta da jurisprudência do STJ, ele modulou? Então, uma jurisprudência firme do STJ, num sentido, é razão para modular? Sim e não simultaneamente. Ou só Deus sabe, ou vamos ver o que vai acontecer. Então, isso é um critério? Eu acho difícil de ver. Né? Guerra fiscal. O Supremo passou anos e anos e anos dizendo que a guerra fiscal era inconstitucional, deferiu até em reclamação contra uma lei do Pará, que foi uma lei que foi criada logo depois para substituir a anterior, já declarada inconstitucional, então dizendo que era um ato atentatório à jurisprudência do Supremo, ou seja, deu efeito prospectivo, né? Ou seja, são inconstitucionais as leis futuras. E aí o Supremo depois resolveu modular num assunto em que ainda era a guerra fiscal de guerra dos portos, era o benefício, que eu digo que é a xenofilia, a gente gosta mais do importado do que do nacional. Critério, não sei qual é o critério. Eu não consigo achar o racional dessas questões. Então, pegando a fala da Flávia e lembrando uma das... Eu brinquei aqui antes que eu tenho algumas encarnações que eu vivo simultaneamente, que é de advogado da indústria também, o investimento ele precisa não da justiça do passado, ele precisa da confiança do futuro. Porque aí ele sabe se vai... Aí ele faz as contas dele, ele toma os riscos do negócio dele. Agora, se o risco é da areia movediça da legislação, de qual é a legislação, ou de qual foi a legislação, aí você realmente estimula a financiar o governo via renda fixa. Né? Você aplica ali com uma taxa de juros bacana e não gera emprego e não gera renda, pelo menos por aqui. Esses são os problemas, essa incerteza. O Supremo pode modular? Muitas vezes vai precisar modular. Mas quando o Supremo modula, por que não? Aí o impacto fiscal vai ser gigantesco. Qual é a regra que ele está enunciando? Existe inconstitucionalidade útil. Tá? Faça a lei inconstitucional, arrecade durante um bom tempo, tá? Me estimule a demorar muito tempo para decidir sobre isso, ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, entre o alto posto americano e a decisão do Supremo, passaram quantos anos mesmo? Mas vamos deixar esse assunto de lado. Então, você cria incentivos. Tá? Então, esses critérios para a modulação, é muito difícil, porque a modulação é caso a caso, é uma necessidade que está ali dentro. Agora, que o Supremo deveria, aqui eu não consigo imaginar como é que você legisle sobre isso, a não ser exemplificativamente, mas que ele deve à sociedade, o Supremo e a STJ, agora nesse início, devem à sociedade brasileira um exercício de autocontenção e um exercício de explicitação de por que aqueles critérios estão sendo aplicados não apenas naquele caso, mas por que eles divergem ou não do que foram aplicados nos outros casos e pensar um pouco fora da caixa. Aqui, só pegar do último, o Supremo, no caso do FGTS, tá, do trabalhador, eu sei que é só do último, ele deu um efeito para o futuro, que vai ser inconstitucional, mas o
vale para o passado. Tá? E aí, quem perde a causa, quem é condenado em honorários por conta daquela modulação, como fica nisso? Então, a gente tem esses exercícios dos efeitos dessas decisões precisam ser mais bem pensadas. Eu estourei muito tempo, é verdade. Juliana. Bom, nossa. Eu queria colocar aqui, de uma forma bem objetiva, né? 3 minutos me deixou ansiosa, Fábio, porque esse tema é muito bom, né? Então, assim, eu já passei tardes e tardes conversando com a Fernanda sobre esse tema, né? E o que eu queria colocar, primeiro, com base no que o Supremo tem decidido de 2007 até agora em matéria tributária, tudo é modulado? Não. Recentemente, uma aluna minha defendeu agora o trabalho de mestrado. Até sugiro que vocês pesquisem na biblioteca da FGV, que é Superação dos Métodos Tradicionais de Alteração de Efeitos das Decisões Judiciais, composição extraordinária para fortalecer a segurança jurídica em matéria tributária. É o trabalho da Alexandra, tenho aqui o Márcio Murad, que também escreveu sobre isso, também nosso aluno, foi da banca dele. E, assim, diferentemente do que nós ouvimos em vários lugares, o Supremo não modula tudo em matéria tributária. O problema é que, quando ele modula, e se nós pegarmos de 2007 até agora, com números, vocês olham nesse trabalho, é 9% que foi modulado pelo Supremo. O problema é que ele modula mal. E por que ele modula mal? Ele tem critérios? Claro que ele tem. Precisa pegar o Código de Processo Civil, precisa pegar a 9703, não sei agora se é esse número de cabeça, olhar os critérios ali e justificar. Mas o que acontece? E esses trabalhos que eu coloco aqui para vocês, né, analisaram essas decisões e chegaram nas decisões a que conclusão? O Supremo Tribunal Federal modula sem nenhum critério, muitas vezes, inclusive, sem justificar na própria lei se é uma superação de precedente ou se é um problema de interesse público, por exemplo, de relevante interesse social. Então, qual é o nosso problema aqui? O nosso problema é tentar mostrar que isso pode ter solução dentro do sistema que nós possuímos. Bom, tem prazo? Como é que o Supremo tem feito? Concordo aqui com todos que me antecederam. Ou é da ata, ou é do dia do julgamento, não tem. Simplesmente vai se colocando os limites ali de acordo com cada caso. Mas aí eu agora vou fazer uma pergunta, Becho, aqui para a plateia, né? Vocês acham que modulação pode ser engessada ao ponto de que nós tenhamos uma regra, onde nós vamos seguir aquela regra e aplicar para todos os casos? Óbvio que não. Isso não é o objetivo do Instituto. O objetivo do Instituto é garantir segurança jurídica. Então, eu vou deixar para falar, porque eu tenho solução, e a minha solução é com base nesse trabalho dessa minha aluna e com base no meu querido colega Paulo Mendes, que levou à tribuna, e o ministro Barroso ficou de pensar, não foi, Paulo? Então, assim, nós temos, sim, possibilidades de melhorar essa modulação com o sistema que nós temos hoje. Então, muitas vezes, eu fico assim, muito angustiada quando eu venho nesses congressos, porque parece que todo mundo quer inventar, quer inventar uma coisa nova e tal, quando a gente só precisa sentar e estudar e ver o que é que a gente tem e aplicar aquilo que a gente tem nos casos concretos que nós nos deparamos. Passei uns segundinhos, não tem problema. Tá? Micaela. Falei que eu vou fazer a solução que é para ninguém ir embora. Você arrasou. Mas ninguém vai. Você é fantástico. Bom, gente, é interessante a gente ver como esse evento permite, né, tantas visões e tanto enriquecimento numa discussão que está em construção. E nos incita a pensar. Eu sempre coloco que a gente precisa, como operador do direito, estar aberto às mudanças. E, principalmente, mudar o nosso modelo mental, porque a gente já tem um, né, formado, para analisar o Supremo Tribunal Federal, o STJ, como é que funciona, etc. Eu acho que o convite colocado aqui pelos professores nos ajuda nesse sentido. Antes de mais nada, eu acho muito importante a tecnicidade. A gente não vai poder nunca, como muito bem colocado pela Juliana, você trazer um critério e querer fechar, né? Critérios fixos, objetivos, não
existem para modulação. A modulação vai existir dentro de uma série de questões. Primeiro, se aquela causa já teve um julgamento pelo Tribunal Superior, se eu estou mudando esse entendimento ou não, se eu, Supremo, já julguei aquela questão e não estou mudando o entendimento. Então, quanto tempo aquela questão demorou para ser julgada? Né? Então, existem vários fatores que vão nos levar a isso. Da mesma forma, questões, às vezes, de interesse público, questões de impacto econômico, porque um tribunal, uma corte constitucional, ela tem uma função também de pacificação social. Né? Ela tem uma função de proteção também do Estado. Então, acho que isso é uma questão que vai sendo construída à medida que o Supremo Tribunal Federal vai julgando. Agora, o que é essencial? A gente talvez estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, quando eu trago uma questão econômica, o impacto econômico numa decisão, será que a gente só vai ouvir um lado que traz esse impacto econômico? Qual é o outro lado, né, que está sendo afetado por esse impacto econômico? Quanto disso está sendo afetado? Será que não seria interessante a gente abrir um contraditório, a gente fazer uma prova em relação a essa questão, para que haja segurança de todas as partes e transparência, que é o mais importante? Porque eu acho que o que falta para a sociedade, eu sinto isso das falas anteriores, é muito essa questão. Falta a transparência de entender por que houve aquela decisão econômica. Por que aquele impacto sozinho foi considerado? E a gente tem feito um levantamento no grupo de estudos do qual eu faço parte do IBME, que a maioria das decisões elas não tem nem sequer um parecer técnico suportando a questão econômica que foi levantada como essencial. Então, é importante que a gente tenha isso. Flávia. Eu concordo com o que foi dito. A questão, inclusive, já está positivada. O CPC já traz no 927, parágrafo 3º, a alteração de jurisprudência, que não é normalmente o que acontece na prática. Há um critério que é um critério de segurança jurídica e um critério de excepcional interesse social, que é muito subjetivo. Agora, realmente, isso que a Micaela falou, eu acho absolutamente fundamental do ponto de vista de qualquer decisão tributária, porque o que a gente vê na prática é que a decisão é sempre moldada no sentido de que vai haver um rombo no orçamento e o Estado vai quebrar e não pode haver essa repetição de indébito. É sempre o argumento sensacionalista, é sempre o mesmo, e é óbvio que é um argumento que nos toca a todos. Mas o contribuinte precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido, ele deve trazer aos autos também os números para provar que aquilo ali talvez não seja daquela forma, e muitas vezes a gente vê que não é isso. O que eu critico, na verdade, é a falta de critério com relação a, primeiro, ressalvadas as ações judiciais em curso e procedimentos administrativos. Leva tudo para o judiciário. Todo mundo vai litigar. A gente não quer enxugar. A gente não está litigando demais. Então, primeira coisa, toda modulação dos efeitos vem com essa ressalva. Segundo, que eu acho complicado, é a diferença da publicação do acórdão para a publicação da ata. É falta de critério. É falta de critério. Sim, para mim, isso é falta de critério. O STJ tem 4 decisões de 2023 para cá. Não havia divergência entre as turmas quando pacificou um dos entendimentos com uma modulação dos efeitos, que foi essa questão do ICMS-ST. Nos outros 2 ou 3 casos, se utilizou também do que o Supremo Tribunal Federal vinha fazendo. Agora, eu acho necessário que seja um critério objetivo. Modular em matéria tributária, para mim, é, sim, olhar e dar àqueles que estão litigando, à sociedade, parâmetros firmes. Não acho que seja uma coisa para deixar muito em aberto só porque a gente está falando de matéria tributária. Ao contrário, acho que matéria tributária, matéria financeira, precisa, sim, de um embasamento mais rígido. Caso contrário, vai sempre ser, olha, vai quebrar, os cofres públicos vão quebrar, o Estado vai quebrar, o que realmente nos mobiliza muito quando a gente está julgando. É evidente que quem está sentado ali com a caneta na mão fala, bom, se eu der essa decisão, eu vou quebrar o Estado do Rio de Janeiro? Então, é preciso que o contribuinte venha e traga os números e mostre, não. Então, que se devolva em, sei lá, quantos mil anos, ou que faça algo diferente. Enfim, eu acho que a gente já está positivado isso, mas os critérios precisam ser melhor estabelecidos. Obrigado, Flávia. Gustavo. Essa questão do
do impacto econômico, né? Bem, com relação ao Estado do Rio de Janeiro, sim, ele sempre está quebrado, então esse impacto é presumido, né? Então dispensa a prova. Fato notório, não se comprova. E a questão que a Micaela bem trouxe daqui da questão do grande impacto econômico, não é bom a gente extrapolar de um caso concreto, mas eu vou fazer isso. Na DC 18, eu atuei durante algum tempo na DC 18, quando veio, pelo menos pela primeira vez, a informação do impacto econômico, ainda era um tempo do processo de papel, era uma folha de papel reciclado, numa nota conjunta não assinada da Receita Federal, que dizia que o impacto era de tanto. Qual a forma de cálculo, qual a base? Nada, né? E aquilo ficou que o impacto era de não sei quantos bilhões. Às vezes que eu acompanhei alguma coisa de se tentar simular alguns números, sempre que se pedia alguma coisa à Receita Federal, aquilo chegava, olha, isso aqui tem sigilo fiscal, você não consegue refazer a conta. Então, o que me parece dentro dessa questão? Então, não que a gente vai regular o que pode ser feito na modulação, o que pode ser modulado, ou como é que vai ser os critérios, mas acho que algum critério maior de abertura, né? Não está se criando norma também pela modulação? Então, por que não, né? Quem vai propor a modulação coloca aquilo meio como se fosse uma audiência pública com um tempo razoável para que não só aquelas partes e não só aqueles que já entraram naquele processo como amicus curiae, mas, eventualmente, universidades, outros possam estudar aquele número que está sendo colocado ali dentro. Porque, se fosse no Congresso Nacional, isso aconteceria. Teria essas audiências públicas, teriam essas consultas, né? Então, eu acho que alguma coisa do processo legislativo, nesse tipo de discussão, na abertura de ideias, talvez caiba ser feita, e aí talvez caiba alguma inovação legislativa para criar essa forma. Eu já estourei antes meu tempo, então eu vou esgotar aqui agora. Alguém já apareceu, por favor, conclua. Então, eu vou encerrar aqui. Obrigado, Gustavo. Juliana. Bom, não quero perder nenhum segundo. É o seguinte, quando eu falei que eu entendo que nós temos soluções para isso, eu começo assim. Vamos lá. Qual é o primeiro problema relacionado a essa falta de critérios do Supremo Tribunal Federal na hora de modular? É o aumento da litigiosidade. Então, meu amigo Paulo Mendes foi até a tribuna do Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte, quando o Supremo afeta um tema, como repercussão geral, a gente chama repercussão geral, mas é um recurso repetitivo que vai ter o efeito de precedente, o que acontece? A distribuição dos tribunais, das justiças, o que acontece? Explode com aquele tema. Então, por quê? Porque todo mundo já quer litigar pensando que, se vier uma modulação, eu preciso ter a minha ação em discussão. E lembro bem do Paulo Mendes ter dito, como eu te citei, eu vou devolver a palavra para você, tá? Ele falou o seguinte, por que não estabelecer o marco da modulação quando se afeta um tema? Você não sabe quando aquele tema vai ser afetado. O tema é afetado quando ele é um tema de relevante, disseminada controvérsia. Quem tinha que discutir, já discutiu. Segunda coisa, eu sou muito adepta da consensualidade, acho que quem acompanha a minha carreira acadêmica sabe disso, e eu consigo enxergar a consensualidade dentro desse tema. E isso eu agradeço muito à minha aluna Alexandra, que me fez pensar muito sobre isso. Vocês sabiam que o Supremo Tribunal Federal tem vários núcleos, hoje em dia, no JEP, no SOL, vários nomes, cujo objetivo é proporcionar conciliação? Pois bem, essa minha aluna, que é procuradora da Fazenda Nacional, brilhante, por sinal, escreveu sobre a composição extraordinária como uma forma de se trazer critérios para a modulação de efeitos. O que seria isso? No momento em que o tema, primeiro, não discutimos modulação, porque primeiro queremos saber o mérito. Porque nós, advogados, temos medo de levar a modulação para ser discutida e o julgador achar que nós não estamos acreditando na nossa tese. Essa é a primeira coisa errada, porque depois os efeitos são para todos nós. Esse é o primeiro ponto. Precisamos mudar a nossa conduta. Se nós queremos que o STF module melhor, também vamos ser advogados melhores. Já vamos trazer como pedido subsidiário a possibilidade de modulação, independentemente do resultado final. Bom,
Segundo ponto, e aí já encerrando, com relação a essa composição extraordinária, o que seria isso? Bom, no momento em que ficar definido que aquele tema será modulado, para o julgamento, chama-o no JEP, chama-o no SOL, chama todos os núcleos do STF para chamar as partes, para tentarem conciliar e ser levado naquele momento todos os pontos que depois, Flávia, vão se tornar teses filhotes, que depois vão se tornar mais litígio nos tribunais. Será que nós não somos capazes de sentar como advogados públicos e privados e saber quais são os problemas? Claro que nós temos essa habilidade. Então, diante disso, eu posso perguntar se o meu amigo Paulo Mendes tem 1 minuto só, porque já que eu citei ele... Micaela, Ele já pediu. Bom, gente, então, acho que a minha solução passa pela consensualidade e também passa por nós, advogados, que a gente tenha um pouquinho mais de responsabilidade também na condução dos processos e não jogar toda a culpa para o julgador. Perfeito. Bom, eu acho que, para resumir, passar a palavra para o Paulo, que eu já ouvi ele falando sobre esse assunto, é sensacional. Eu acho que a gente precisa pensar também em 2 coisas. As formas de modulação, né? Porque a gente normalmente menciona só a modulação da 9868, que é a modulação mais conhecida, artigo 27, preciso ter maioria, etc. e tal. Mas a gente sabe que o próprio sistema de precedentes ele já traz uma lógica de modulação em si, né? Então, a partir do momento que eu estou trazendo uma alteração de entendimento, eu já sou obrigado a fazer essa modulação. Então, talvez, como a gente suscita essa modulação? Será que eu só vou esperar o advogado trazer isso via embargos? Talvez até seja interessante, Ju, pensar numa forma, e, professor Paulo, pensar numa forma de regulamentação disso, ou seja, há interesse, houve alteração daquele precedente, será que não seria interessante já abrir um momento para que a gente possa refletir sobre a modulação sem acabar o julgamento? Porque o grande receio que existe é que entre a modulação e a finalização do julgamento e a modulação, um lapso temporal ocorre e muitas coisas se processem, né? E a gente gere mais insegurança jurídica. Então, ele passa a palavra. Pelas regras do Congresso, eu não deveria dar esse 1 minuto ao Paulo, mas o Paulo é um amigo querido, acho que vai ser mais errado ainda se eu não der. Então, Paulo, 1 minutinho só, tá? Tá, 1 minuto. Eu gosto muito desse tema. Inclusive, eu acabei de publicar um artigo tentando trazer essas ideias. Então, eu anotei algumas coisas aqui para falar de forma muito pontual. Primeira coisa, o Supremo tem tentado uniformizar o marco da modulação, que é a ata do julgamento de mérito. Vejam, não confundir o momento da modulação do momento da ressalva às ações ajuizadas. Isso é outra coisa. A ressalva às ações ajuizadas, ela vem mudando com o tempo, de fato. E aí, Flávia, às vezes, o que acontece? A gente vai no Supremo e demonstra que houve uma explosão de ajuizamento entre o julgamento de mérito e os embargos de declaração, entre a afetação. Então, assim, o Supremo leva em consideração peculiaridades do caso concreto, às vezes, para calibrar esse momento de ações ajuizadas. Faço uma ressalva que eu acho, concordando contigo, um grande equívoco a ressalva das ações ajuizadas. Mas, assim, momento, a ata do julgamento de mérito tem sido o momento... 10 segundos. Agora eu não consigo mais. Tá. A gente falou aqui de dar limites, né? Então, é difícil, mas... eu dei 1 a mais para você. Eu gostaria de dar 1 a mais para todos. Presidente, a gente quer ouvir o Paulo. Todo mundo quer ouvir, não quer? Mas eu acho que tem uma outra palestra depois, né? Eu me sinto mal de cortar, né? Mas foi o único que eu dei 1 minuto e eu acho que os outros que vão palestrar em seguida, eles precisam desse tempo também. E todo mundo fica cansado, fica mais cansado. Desculpa, Paulo, de verdade, mas... Enfim, eu queria agradecer muito a todos vocês que nos ouviram. Acho que as 2 coisas no mundo hoje que mais importantes que a gente tem é compartilhar carinho e compartilhar conhecimento. Então, foi muito bom esse carinho e a atenção que a plateia nos deu hoje e o conhecimento compartilhado pelos nossos colegas. Com isso, eu me despeço e encerro a nossa sessão. Obrigado.